Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma noite muito agradável, essa quinta-feira, né, fresca. Estamos aqui fazendo conteúdo, fazendo nosso bate-papo muito instrutivo, onde nós podemos ter a oportunidade de aprender, de ver a realidade do acompanhamento com o nosso filho. Essas lives, não só essa, mas como toda live da Causa Autista, tem essa propriedade de nos ensinar, de colaborar, jogar luz no nosso caminhar. Enfim, eu gosto muito de conversar com essas pessoas para que a gente possa, então, de fato, aprender e tocar em frente a nossa missão com os nossos filhos. Todas as vezes a gente convida alguma pessoa com um determinado tema para a gente, ora interagir, ora ver e aprender. Hoje, a de hoje é uma aula, um aprendizado. Essa mulher que provoca ocitocinas, né? Mulher muito querida, muito elogiada, e a gente percebe no meio que a gente vive como que tem acolhimento. Sabe por quê? Porque também é mãe de autista. Então ela contou sua história agora lá no feed do seu Instagram. A gente não consegue ver porque cai um cisco no olho da gente toda hora, e aí a gente não consegue ver, a gente só ouve. Porque sempre tem uma história emocionante por trás de uma revelação, de um diagnóstico. Então é isso. Nós vamos conversar essa noite com a doutora, sabe esses arame farpado que eles põem assim na camisa? Né? Na gente que tolera um pouquinho é bom. Imagina no filho que tem esse sensorial, né? Então isso fica incomodando. Esqueci de cortar. Hoje eu vim de branco para combinar com a doutora. Vim com a camisa do tema. Essa causa é nossa e é de fato nossa. E a gente, nessa fartura que a gente tem de política pública, farta médico, farta remédio, farta atendimento, farta tudo, a gente tem que usar a camisa, discutir, então, e elevar o debate da causa autismo na nossa cidade. Isso é muito bacana, porque nós precisamos falar do autismo. Autismo, conhecer para acolher. Sem mais delongas, hoje quero deixar aqui avisado sobre a promoção de amanhã, que é a sessão do Circo Le Petit adaptada para todos nós. Já pode, daqui a pouco nós vamos disparar aí para quem quiser comprar antecipado, pode comprar antecipado, porém tem taxa de serviço, não é o circo que está aumentando a taxa, porque é vendido pelo Simpla, então cobra R$ 2,50 por taxa por cada ingresso vendido, então essa é uma taxa de serviço do Simpla. Amanhã nós temos a nossa sessão lá no circo adaptado, com menos barulho, menos luz, enfim, preço único de R$ 20 para toda a família autista, isso é bacana também. Então, amanhã, 18 horas, lá no Shopping do Vale, nossa sessão. Só avisando. Daqui a pouco nós vamos espalhar aí o link para comprar antecipado, tá bom, gente? Valeu demais. Vamos chamar a nossa convidada Mariane Finotti. Tão querida, tão amada. Muito amada, viu? E tá assim, poxa. Será que eu vou ser tão amada assim como... Mas Mariana Finotti é uma ótima profissional, mãe, uma pessoa que tem distribuído muito aí. Já convidei, é só você aceitar aí, Mariana, nós vamos começar batendo um papo aqui. Enquanto que você não vem, eu vou agradecendo e sinalizando aqui. Raquel, obrigado, Raquel. Obrigado por ter vindo. Gilmar, Juninho, obrigado. Jana Ebeneze, Erli Pinheiro, obrigado. Quem mais está por aqui? Plantão Policial, Ju. Valeu, Ju. Eila, a nossa querida Mari. Mariana, conta um, conta dois, conta... Não, você é a Mariane, né? Eu sou a Mariane. Tudo Obrigado, bom? Mariana. Boa noite. Boa noite, obrigado por estar aqui, ter aceito, ter topado, parado a sua vida aí um pouquinho para falar conosco. Você que é tão entendedora da nossa causa, por viver, por saber o tanto que isso significa. E uma pessoa tão querida, você é amada demais, mulher. Obrigada. Nossa! Eu fui falar com ele, não, adoro, tudo de bom. E todo mundo só assim, foi gente que parece mais um ursinho de pelúcia, sabe? Com aquela menina ganha, Fofo. mas bacana. Muito obrigado, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Daniel. Eu fico muito feliz, né? Assim, eu falo que Ipatinga é uma cidade muito privilegiada, né? A família Azul é muito unida, né? Assim, e é exemplo, né? Para muitos locais, né? Direto eu recebo mensagem.
de outras cidades, das pessoas falando que estão se inspirando em Ipatinga, né? Que ficaram sabendo, e assim, só elogios, né? Assim, gosto muito. Para quem não sabe, eu trabalho na prefeitura, né? Assim, abracei a causa, né? Você tem Abracei o o. quê? 9 anos? Não Aquela tem não, abra... tem uns 7. Oi? Você abraçou a causa tem uns 7 anos, não é isso? Ah, não, abracei a causa tem 9 anos, né? 9 anos. A minha filha, né, como o Daniel já falou, é a Maria Luísa. Maria Luísa tem 11 anos, está dentro do espectro, né? Recebemos o diagnóstico com 3 anos. E desde então, né, falei que eu falo que a causa abraça a gente, não é nem a gente que abraça a causa abraça a gente, né? Quando eu vi, já não tinha outra coisa para eu fazer mais. Né? Tinha que ser isso mesmo. Então, assim, trabalho com muito amor, trabalho com muito carinho. Então, quando eu recebo elogio, eu realmente fico muito feliz, porque faço o que gosto e faço da melhor maneira que eu consigo, né? E sempre amanhã melhor do que hoje, né? Então, estamos sempre procurando melhorar mais um pouquinho. Você é mãe da Maria Luísa e está há 7, 9 anos. E quanto tempo de médica você tem? Eu tenho quase 4 anos, né, já, de formação. Aí você se especializou na psiquiatria e Eu aí fiz tá, infantil. e Fiz, você vai se especializando para mais, né? Parece que você está fazendo outras coisas aí, né? fiz psiquiatria infantil e agora estou fazendo neuro. Que massa. E hoje você está na rede também, você atende no Capizi, não é isso? No Capizi de Patinga. Direto eu posto coisa no Capizi e as mamães de Fabriciano ficam achando que eu tô lá. Mas não trabalho lá não, gente. Eu trabalho no Veneza. Doutora, dá uma aula para nós assim também no Capizi. O que é Capizi? Qual que é essa política? Por que que existe o Capizi? Porque a gente percebe assim que quando fala o Gabriel, que Capizi só tem se tiver crise, né? Então, por favor, dê uma aula igual como você entende bem sobre o que é essa política pública chamada CAPS-I. Olha, o serviço do Capizi é um serviço de urgência, tá? Dentro da saúde mental. Por quê? Na verdade, no serviço de saúde, a gente tem o conceito de urgência e emergência, tá? Emergência é aquele atendimento que não pode esperar, que tem que ir para o hospital imediatamente, que tem que ser atendido, né? Então, o Capizi, ele não é um serviço de emergência. Lá a gente não consegue fazer medicação, né? A gente não consegue fazer contenção, não consegue fazer nada a nível medicamentoso, tá? Então, por isso que lá não é um serviço de emergência. O CAPSI é um serviço de urgência. A gente acolhe situações de crise, tá? Então, esse acompanhamento ambulatorial, de consultório e tudo mais, é um acompanhamento difícil de ser mantido lá, né? Igual a gente consulta os meninos, vê os meninos no consultório de meses em meses, né? É um acompanhamento difícil de ser mantido lá, porque a gente acolhe a situação, estabiliza a crise, né? E aí a gente conta com o atendimento em rede para manter o acompanhamento, manter o tratamento daquela criança, daquela família, porque a gente trabalha articulado com assistência social, né? Com o CRAS, às vezes com o conselho tutelar, né? Então, assim, às vezes não são demandas só da saúde, né? A gente trabalha muito com a Secretaria de Educação, né? Em parceria com a escola. Então, não é um serviço sozinho. E a situação de crise, quando eu falo crise, eu não estou falando crise de autismo, por exemplo. Né? Eu estou falando uma situação de crise, uma situação global, né? Envolve vulnerabilidade social, às vezes a gente tem uso de drogas, às vezes a gente tem uma família em pobreza extrema, que está faltando muita coisa dentro de casa. Então, assim, é muito complicado, é uma avaliação muito individual, tá? E é por isso que a gente não consegue manter o atendimento para essas famílias que o atendimento é só consultório, né? Assim, porque, teoricamente,
são condições, na sua maioria, crônicas, né, que não vão parar de ser acompanhadas, né, então, quando estamos passando por um momento de calmaria, não é, né, justamente para a gente poder ter vagas para quando a situação ficar feia, né, assim, para quando você tem uma crise, a gente ter condição de acolher. Sim. Só queria ver se a gente consegue acrescentar alguma coisa. O Centro de Acolhimento Psicossocial Infância, não é isso? Isso, infantil. Ele foi infantil, ele foi pensado para essa política onde vai atender aquele momento de vulnerabilidade, não importa qual diagnóstico que tem, mas tem a presença ali de uma desorganização, de um pânico, de uma esquizofrenia, de um uso acentuado de álcool e outras drogas. Isso para uma criança até 16, 17 anos, seria isso? 18, né? Assim, porque geralmente, igual, por exemplo, eu tenho uns que estão fazendo 18, aí a gente já, por exemplo, quando tem necessidade de continuar o acompanhamento, a gente já encaminha para o CLIPS, que é para o CLIPS ou para o CAPS, né? Depende de como é que está a situação. Mas a gente encaminha para o público, né? Para ir mais para o público adulto, né? E lá é um serviço, assim, que tem psicólogo, tem assistente social também, a equipe é multidisciplinar, né? Só que todos lá trabalhamos como técnico de referência em saúde mental, né? Então, assim, por exemplo, lá tem TO na equipe, mas a TO não tem tempo de ser TO, não tem tempo de fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Numa sessão de TO, integração sensorial, né? Você fala no autismo, né? Oi? Você fala no autismo, que ela é TO, não é isso? Não, é isso que eu estou explicando. Nós somos técnicos de referência em saúde mental. Então, por exemplo, tem dia do acolhimento que é a TO que está no acolhimento. Ah, tá. Então, ela está na escala, ela vai fazer essa primeira escuta, né? Vai acolher a família e tudo mais. Às vezes a gente vai fazer visita domiciliar, vai buscar paciente na rua, né? Então, assim, é por isso que não tem essa condição de fazer esse serviço ambulatorial, porque lá primeiro que a gente não tem estrutura, não tem sala de TO. E, por vezes, o acompanhamento lá é isso, não inclui uma aba, uma integração sensorial, uma abordagem assim de TO propriamente dita, né? O atendimento é multidisciplinar. E lá é Lá porta aberta, demanda espontânea, como é que funciona? É agendamento? é demanda espontânea, tem os horários de acolhimento, os dias de semana e os horários de acolhimento, né? E aí faço o acolhimento, e aí as meninas, às vezes, né, as pessoas chegam para mim e falam assim, doutor, encaixa meu filho numa consulta, né, me dá uma consulta, e aí eu não tenho como fazer isso, porque na verdade a pessoa chega com a demanda, e aí as meninas, quem está no acolhimento, né, escuta, identifica se a situação é de crise, e se for de crise, eles marcam a consulta para mim, né? Mas às vezes também a crise ela consegue ser manejada lá dentro do CAPSI pelo profissional de psicologia. Às vezes nem precisa, né? Eu tenho pacientes que estão lá no CAPS já tem um tempo considerável que eles vão, voltam, vão e voltam. E aí às vezes eu vou pegar o prontuário, tem 4 anos que já tem prontuário lá no CAPS e nunca passou com psiquiatra. Porque sempre foi só a psicologia que conseguiu manejar ali aquela situação de crise junto com a família. Entendi. E aí, quando o CAPS, como é uma política pública para esse perfil, para essa população, digamos assim, é espontâneo, mas tem que ter alguns critérios para acessá-lo. Não tem necessidade de ter diagnóstico, simplesmente a presença ali de uma crise, de uma desorganização, seja qual for o motivo. De Então, vai uma por criança, né? De uma criança ou um adolescente. de uma criança ou de um adolescente. Agora, para o autista, ele pode frequentar o CAPS em qual situação? Em situações de crise, né? Então, assim, a gente não consegue fazer as terapias multidisciplinares, isso que eu estou falando. Esse serviço não é oferecido pelo CAPS, né? Igual eu falei, nós não temos nem espaço físico para isso, né? Não tem estrutura e tudo mais, né? Assim, aí quando a gente acolhe a situação de crise,
dá uma orientada e tudo, e depois encaminha para a policlínica, né? Que na policlínica tem o serviço ambulatorial. Eu estou esmiuçando o Clips, é porque a gente o Capzi, porque a gente é muito demandado, né? E às vezes dá essa confusão. E como a gente está fazendo essa live, ela vai ficar gravada, as pessoas vão estar passando por lá. Eu queria deixar muito bem explicado, porque a gente, inclusive, eu já andei em algumas cidades e a única política pública que é atendido o autista é o Capzi. Eu falei, não, está tudo errado, que o Capzi não é uma política voltada para o autista. O Capzi tem uma finalidade, ela foi construída e pensada para um público que não é o autista, não é regular e nem ambulatório. Então, não tem como você acessar um autista em terapia no Capzi. Então, a gente tem que pensar uma coisa para fora do Capzi em relação ao acolhimento do autista, correto? Sim, e é assim, quer ver? Já aconteceu de, por exemplo, a gente ter uma agenda de atendimentos, por exemplo, a TO tem a agenda dela de atendimento. Fono lá nem tem, para começar. Lá não tem nenhuma fono na equipe, não integra. Né? Então, assim, aí a TO chegar e ter uma agenda de atendimentos, só que aí a gente divide os pacientes, né? Cada paciente tem um responsável técnico por ele lá dentro do CAPS. Então, quando, por exemplo, um paciente da ATO descompensou, né, aconteceu alguma coisa, está numa situação mais grave, às vezes ela tem que sair para fazer a visita. Então, por isso que não tem como se assumir uma agenda ambulatorial, né, por causa disso, porque a gente atende situações de urgência, né, então não tem como. Agora vamos... hoje o tema da live a gente está querendo conversar um pouquinho, porque a gente é de médico e louco, todo mundo tem um pouco, já diz um jargão popular. Mas o medicamento passa a ser uma aventura quando a gente não de fato domina o assunto. Passa a ser um perigo, né? E a proposta que a gente pediu a senhora, a você para vir conversar conosco, seria nessa questão da medicação. Porque a medicação, aí algumas meninas, algumas mães, ou alguns comentários vieram. Tem remédio para autismo? Vou começar assim, bem basicão. Tem remédio para autismo? Autismo tem cura? Basicão, mas é o principal, né, Daniel? Assim, o autismo não é doença, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Ninguém pega autismo, né? A criança nasce autista, né? E uma criança autista será um adulto autista, né? Então não tem cura. E também, como não é doença, não tem um remédio, né? Eu falo muito isso dentro do consultório. Não tem nenhum remédio que eu possa passar para a criança que ela vai tomar esse mês, que mês que vem ela vai ser menos autista. Né? Assim, no autismo, a gente trata os comportamentos disfuncionais, tá? Então, a criança está agressiva, vai tratar a agressividade, a criança está com transtorno do sono, a gente vai tratar o transtorno do sono, né? A criança, enfim, são os comportamentos disfuncionais A e segredinho. as comorbidades também, né? Automutilação. Então, assim, e as comorbidades? Por quê? Criança autista tem vezes que é ansiosa, né? Não é porque é autista que não vai ter uma ansiedade, pelo contrário, a criança autista tem mais chance de ser ansiosa do que uma criança típica, né? Então, a gente trata essas comorbidades. E o ponto de ter o remédio sempre é o prejuízo. Se tem prejuízo para a criança de alguma forma, então está na hora de medicar. Né? E então não são todos autistas que são medicados. Não é porque eu mediquei também uma vez que vai ficar medicado para sempre, né? E cada prescrição é individual, assim, né? Vai muito da demanda que aquele paciente está tendo, vai muito do comportamento que aquela criança está tendo. E esse medicamento, por exemplo, quando ele é pensado, tem um tempo para perceber que ele vai fazer efeito, ou ele já vai fazer efeito imediato. Tem organismo que aceita e tem organismo que não se adapta, não é isso? Sim. Via de regra, qualquer remédio que você passa dentro da psiquiatria demora de 30 a 60 dias para fazer efeito, tá? Então, assim, uma pessoa que toma um remédio menos de 30 dias, ela não consegue me falar se um remédio foi bom ou ruim,
né? E isso é muito complicado, porque tem vezes que você vai colher a história com a mãe, aí você fala assim, já usou, que remédio que já usou? Aí a mãe abre uma listinha, né? Fala, já tomou esse, outro, aquele. Aí você dá uma pensada assim e fala assim, calma, vamos voltar. Aí fala assim, tomou esse aqui quanto tempo? Tomou esse outro aqui quanto tempo? Aí na hora que você vai ver, tomou uma semana, tomou outro 15 dias, tomou outro um dia, teve uma coceira, parou de usar, sabe? Então, assim, muitas vezes nem deu tempo do efeito do remédio aparecer, né? Infelizmente, a solução da maioria dos problemas não vem numa caixinha. E aí, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa que me fala, eu já meu filho já usou risperidona, não deu certo, né? Aí que talvez usou a risperidona uma semana, que seja, né? Quando tem falha na risperidona, né? A gente já tem tendência, por exemplo, para escrever um aripiprazol, que o líquido é R$ 180. Então, assim, será que não funcionou mesmo, né? Ou a mãe não teve paciência de esperar o efeito e tudo mais? Será que se não tivesse esperado os 30 dias, não tinha resolvido com a risperidona? Mas quem entrou com espiridona, por exemplo, você passou lá pode ser até a original que eles falam, né? Porque tem muita diferença de laboratório para laboratório. Isso é uma verdade, não é isso? Tem um laboratório que é melhor, tem outro que é pior, tem isso? Ou é simplesmente um organismo que não. Como é que fala isso? Se tiver um farmacêutico aqui na live, ele vai brigar comigo. Entendeu? Porque, assim, teoricamente, todo medicamento que é aprovado, né, para uso, ele tem que estabelecer um critério mínimo de qualidade e de biodisponibilidade, ou seja, ele tem que parecer com o de referência. Tá? Então, assim, teoricamente, né, assim, em algum momento ele passou por um teste de qualidade lá e foi, tipo assim, e passou. Tem a qualidade mínima que precisa para ganhar o certificado lá e ser vendido, né? Mas, assim, a gente vê muita diferença, né? Infelizmente. Eu dei o exemplo da risperidona, por exemplo, a risperidona genérica mesmo, pouquíssimos casos eu consigo usar a risperidona genérica mesmo, né? Débora está até falando, a Débora Helena, ela é de Fabriciano. Uhum. Ela até te mandou outros recados para trás aí que a gente não teve como parar para falar, mas agora eu vou voltar nesse aqui. Às vezes é o genérico que não presta, né? E o original é que presta, porque ele foi pensado e tudo, né? E Nem é que não presta, tá, Daniel? Por exemplo, às vezes eu tenho o mesmo remédio, eu tenho de uma marca e tenho de outra. Aí, às vezes, o remédio de uma marca dá certo e o remédio da outra marca não dá certo. Entendeu? eu já vi o mesmo dando errado para outro. E vou te dar um exemplo. Você disse do aripiprazol. Vapo também Gente faz que diferença. passa o Aristab, tem que passa o arpejo, né? E o arpejo é um zóio da cara, ou você decide, ou você paga a prestação da Minha Casa Minha Vida, ou compra um vidro de arpejo, né? Aí você fica naquela, poxa, esse remédio tem que ser esse, eu não posso comprar o genérico, né? Aí a gente vai. O que que acontece? Por que que o genérico às vezes é tão criticado nesses casos? Olha, enfim, igual eu falei, tem alguns. O que que acontece? Os medicamentos, a gente tem o medicamento de referência, né? Que é aquele medicamento que foi aprovado e que saiu e que foi publicado e tudo. Eu tenho o, o genérico, né? Que é aquele sem o nome comercial, né? Risperidona, né? O metilfenidato e o aripiprazol, né? Que são os genéricos. E eu tenho similares, né? Que são remédios de marca, que não são o original, né? E que foram outros laboratórios que fizeram. Dentre os similares, eu ainda tenho o similar intercambiável e o similar não intercambiável, tá? Então, assim, o similar intercambiável, ele passou pelos mesmos testes do que o original. Então, toda vez que eu tenho um similar intercambiável, é um similar ótimo, né? Que Eu fico tem. sabendo que ele foi intercambiável. Então, Eu, existe um eu site, cliente. aqui, eu posso deixar aqui para vocês, chama consultarremédios.com.br,
tá? Lá você, quando você coloca o nome do medicamento, lá vai aparecer se é genérico, se é similar, né? Se é o similar intercambiável. O exemplo mais claro é o que a gente está falando aqui, por exemplo, a risperidona. O original é o Risperdal, né? O Risperdal também, um frasco de 30 ml hoje está saindo por volta de R$ 180, né? E o similar intercambiável do Risperdal, ou seja, uma risperidona que tem mais qualidade, que é similar, mas tem mais qualidade, é o Risperidon. E muita gente até acha que o Risperidon é o original, né? E não é, né? É o similar intercambiável, né? Então, assim, e mesmo assim tem diferença entre os dois, entendeu? Assim, frequentemente eu vejo as pessoas queixando muito mais sonolência com o Risperidon do que com o Risperdal. Então, E quando uma mãe fala assim, olha, o meu filho está tomando, por exemplo, digamos assim, que você já tentou com risperidona, tem um comportamento agressivo, se agride, principalmente quando tem aquela palavrinha mágica, não, ele vai, não tem mais para frustração, ele já vai e se irrita. Aí você tem ali uma administração de algum medicamento, por exemplo, vamos dizer a aripiprazol ou a risperidona. E aí não faz efeito. Que tempo que é isso para eu chegar e falar, doutora, tá do mesmo jeito, tá agressivo, tá se agredindo, não tá fazendo efeito. Como é que é esse tempo de adaptação? medicação de crise que você fala ou não? Quando eu ouço falar. Ou seja, ele está nervoso, ele está se mordendo ainda, ele tem esse comportamento agressivo, ele não melhorou com o medicamento, ou seja, não teve nenhuma melhora. Isso pode ser, isso demora que tempo para eu perceber que o remédio está colaborando naquela queixa que eu levei para o médico? Então, igual eu falei, demora uns 30 dias, né? Mas assim, em situações de crise, o que que a gente pode fazer? E o que usualmente eu faço no consultório? Eu prescrevo uma medicação SOS, para enquanto o remédio não faz efeito, né? A gente ter uma medicação para ser dada em momentos de crise. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma medicação que ela vai ser usada ali por uns 30 dias, por 60 dias, que seja, né? Que eu vou utilizar somente no momento de transição, né? Que eu vou usar somente enquanto eu não consigo acertar a dose do remédio. Entendeu? E Então, assim, essa dose nunca sai do consultório fielzinha, né? Às vezes tem um ajuste para cima ou para baixo, né? é por isso que a gente geralmente pede um ajuste com 30, uma consulta, né, de retorno com 30 dias, porque aí a gente consegue avaliar, né? Assim, vai precisar do ajuste de dose? Não vai? E isso é muito frequente. Sabe do quê? Igual, por exemplo, eu passo um remédio. Aí a mãe fala assim: ah, doutora, eu já tomou esse remédio e não deu certo. Aí na hora que eu vou pegar a história também, tomou uma dose muito baixa. E ao invés de fazer o ajuste de dose, já trocou o remédio, né? Aí Então, assim, queimou, né? Queimou bastante. vou dar um exemplo nada a ver com autismo. Você quer ver? Eu adoro fluoxetina. Fluoxetina é um ótimo remédio. Aí, por exemplo, a fluoxetina, ela pode chegar até 80 miligramas, que são 4 comprimidos. E aí, o que acontece? A pessoa toma um comprimido, fala assim, não deu certo não, e tal, não sei o quê, aí já troca pro remédio que é comprado, entendeu? Em vez de aumentar a dose. Então, assim, principalmente quem não trabalha com saúde mental tem muito medo de aumentar a dose dos remédios, né? E aí precisa trocar, e aí a gente queima os remédios sem necessidade. É porque às vezes também tem a história do poder aquisitivo, né? E até o farmacêutico diz, olha, o genérico dele é metade do preço. Aí a pessoa percebe que tem uma certa facilidade, tem uma dificuldade de comprar o não genérico, né? Vamos dizer assim, e ele passa a adquirir. Com isso ele vai ter menos resultado ou vai ter uma complicação, né? E a gente ainda tem uma quarta classe que a gente não falou aqui ainda, que são os manipulados. Né, assim, que tem muita gente que manda manipular os remédios, né? Principalmente, tô vendo o povo falando assim, fala do arpejo. Falei, já vi várias vezes aqui
o povo falando. Por quê? O que que acontece? O aripiprazol, hoje, a gente tem apresentação em comprimido, né? A gente tem a solução oral, que é o Aristab, de 1 mg por ml, e o arpejo é uma apresentação gotas, né? Ele é 20 miligramas por ml. Nem o Aristab, nem o arpejo tem genérico, entendeu? Nenhum dos dois, porque a patente de nenhum dos dois caiu ainda, né? E aí, o que que acontece? Tem muitas famílias que mandam manipular, né? A única alternativa mais barata que eu tenho para o arpejo ou para o Aristab é a manipulação, né? Assim, não sou muito fã, não confio muito, sabe, em manipulação, acho complicado. Mas, assim, eu oriento a família, quando for manipular, se for manipular, para não manipular grandes quantidades. Por quê? Porque o remédio, ele vem da farmácia bom, com um bom controle de qualidade, mas ele é um remédio que vai estragar mais rápido. Então, não adianta eu fazer uma dose muito grande. Entendeu, Dan? Então, assim, se for fazer numa farmácia que tenha confiança, que tenha costume, e fazer menor quantidade, né? Para o remédio não estragar tanto, né? Então, assim, hoje o arpejo é a única alternativa que a gente tem é essa. Você gostava de dar cola para os amigos na faculdade? Eu não. O Ícaro Salgado está dizendo aí, Mari era a mais inteligente da turma. Me salvou bem mais de 1000 vezes. Eurita pega. Oh, mentira. Ele é inteligente, viu? Eu sou médica da filha dele hoje. Então é por isso, ele confia plenamente em você, tá vendo? Eu sou de uma das meninas dele. Eu acho que um grande termômetro que, além da família, né, às vezes a mãe sai, fica um tempo, o filho vai para a creche. Eu acho que um grande termômetro que se está indo bem ou não é a escola, né? A escola começa a reclamar muito que a filha tá, ou a filha está agitada, não está, né? Seria essa a condição da gente voltar no médico e falar assim, olha, ainda permanece nos 30 dias. A escola ainda reclama que não está engajando, está muito agitada, correndo para lá e para cá, né? A gente conversa muito com a escola, né? Assim, a gente tenta conversar não só através dos relatórios, né? Mas a gente tenta comunicar da melhor maneira possível. Eu gosto de conversar com a escola também, né? E é outro ambiente, né? Eu falo assim, a gente tem é tudo um quebra-cabeça. E aí a gente tem a opinião de outra pessoa, a visão de outra pessoa, né? Outro momento. É até indicativo se o comportamento é mais grave ou não, né? Porque tá tendo comportamento só em casa, tá tendo comportamento em casa e na escola, ou só na escola, né? Isso ajuda também a identificar algumas coisas. Eu não falei até agora, né? E assim, só salientando, gente, quando a gente fala de remédio para autismo, aqui no Brasil é muito diferente. Por quê? Porque nos Estados Unidos eu só posso prescrever coisas que o Eu, FDA aprova, tá? E acho que o Daniel caiu. Ah, não. não caiu, Eu, não. eu Vou só tirar do posso Wi-Fi. tratamento do autismo, que só tem duas drogas aprovadas, tá? Que é a risperidona e o aripiprazol. Olha para você ver. Então, se você estivesse tratando uma criança autista nos Estados Unidos, você só poderia utilizar a risperidona e o aripiprazol. No Brasil, a Anvisa fiscaliza, lógico, mas aqui a gente conta com o princípio da autonomia médica. Então, o médico ele tem autonomia para prescrever para o seu paciente, né? Baseado em conhecimento técnico, experiência clínica, né? E no que eu achar que vai ser bom para aquele paciente, qualquer remédio para tratar autismo, tá? Então, a maioria dos remédios para o tratamento de autismo é igual eu te falei, você lembra um dia que a gente estava conversando? Eu falei assim, é off-label que a gente fala, que é o quê?
não tem artigo, não tem evidência científica. Lá, se você pegar a pirâmide lá de evidência científica, o último nível de evidência é como eu trato, né? Então, assim, eu trato, tenho a experiência no meu consultório, e aí com isso eu vou replicando para os outros pacientes, né? Isso é bom porque a gente consegue prescrever é, o que a gente o que a gente imagina que vai ser benéfico, não fecha essa porta, né? Mas, por exemplo, às vezes é ruim, é burocrático, né? Assim, você comprovar que uma pessoa precisa de um remédio, quando eu estou falando de SUS, de plano de saúde, né? Alguma coisa assim, de vez em quando tem que ficar. Não tem evidência científica para a gente escrever lá no papel, entendeu? Assim, não tem justificativa. Vou falar assim, porque eu fiz e eu vi que foi bom e é assim, não é assim, né? Então, de vez em quando falta evidência, né, para a gente escrever e justificar as coisas. Então, é muito complicado, né? Assim, eu tento fazer o melhor possível, mas de vez em quando a gente esbarra em umas burocracias justamente por causa disso. Nunca, a gente teve um problema aí recentemente, essa semana passada, teve uma falta muito grande do medicamento na rede. Isso promove um desgaste muito grande, que inclusive faz uma interface com a escola, porque como a mãe não tem condições, a família não tem condições de comprar, vai na rede. A rede entrega, por exemplo, o risperidona 1 miligrama, e aí estava faltando, tinha muito, tem que faltar, agora restabeleceu aí os estoques. A gente até comemorou que a gente vivia cobrando, participando disso, para que a gente não sofresse tanto com essa ausência desse medicamento. E lá na escola, reflete lá na escola, porque esse menino chega lá todo desorganizado e não participando das coisas direitinho, né? Pronto, aí voltou ao normal, aí veio um controle novo. Alguns pais, algumas mães pegavam junto com a risperidona, era receitado com a receita médica que o filho precisava pegar também o metilfenidato ou Ritalina. Aí, chegando lá, falei, me dá o laudo. Aí começaram, alguns pais falaram que antes nunca exigiram o laudo, agora estão exigindo o laudo para TDAH. Só é indicado o Ritalina para quem tem TDAH? Aí entra de Não, novo, né? não, desculpa, deixa eu fazer a pergunta. Na rede, a rede pública só fornece o medicamento para quem está dentro do perfil de uma ordem técnica, né? Eu estou te fazendo uma pergunta muito de explicação e às vezes fica muito pesado você tirar a explicação disso. É que tem alguma especificação técnica que organiza todo esse fluxo de conceder o medicamento na rede pública, ou seja, gratuito. Para que essa rede seja autorizada tecnicamente para cobrir os custos com a sua medicação, ele tem que ter uma orientação técnica. Qual que é a orientação técnica para a Ritalina, no caso? Na ordem pública, para pegar o medicamento lá na policlínica. No caso do metilfenidato, né, que é a Ritalina, a gente só tem autorização do Conitec, né, que é o órgão que regulamenta qual medicamento que vai ser disponibilizado no SUS ou não para o TDAH, sabe? Assim, só tem evidências científicas palpáveis e tudo mais para o TDAH. Não que não sirva para o autismo, tá? Tem vários pacientes autistas que se beneficiam do metilfenidato, né? E que tomam metilfenidato. Mas, novamente, isso entra naquilo que eu estava falando, na prática clínica, no como eu faço, né? Assim, eu sei que para aquele paciente vai ter benefício, né? Então, eu não consigo pedir Ritalina para um paciente que não tenha TDAH, tá? Isso é burocrático, né? Assim, não é a parte médica, né? Não é porque eu não quero pedir, é só porque não vai conseguir pegar mesmo, né? Assim, infelizmente. Mas isso não é só com Ritalina, né? Igual eu te expliquei, na GRS tem muito isso, tem muito medicamento que é disponibilizado lá, mas só é disponibilizado para determinados CIDs, determinadas situações, né? Justamente por causa disso, por nível de evidência científica, de comitê que aprovou, né? E tudo mais, né? Não quer dizer assim, a prefeitura não quis, não tem isso não.
tá? É uma coisa muito mais burocrática que isso. Embora que nós temos muito diagnóstico do autismo junto com o TDAH, né? Isso é muito presente no diagnóstico, esse conjunto do 84 com o 90. Mas na ordem pública tem essa orientação do Conitec, que isso é destinado para os diagnósticos da hiperatividade. Não, o déficit de Tem, atenção. tem literaturas que chegam a falar que 80% das crianças autistas têm TDAH, né? Então, é muita coisa, né? É muita gente e tudo mais. Só que assim, Italina também não é milagre, não, né? Tem criança, até fiz a publicação aqui essa semana, que tá no meu feed. Quando a criança tem muito. Presta atenção, a Ritalina, ela é uma medicação para aumentar a concentração, certo? Sim. Só que eu não consigo direcionar a concentração para onde eu quero. Você entendeu? A criança vai aumentar a concentração, né? E se é uma criança que tem muito hiperfoco, por exemplo, eu posso piorar o hiperfoco dela, porque ela já tinha o hiperfoco em uma coisa. Aí agora que ela tá com a concentração assim, bombando, agora que ela vai ficar no hiperfoco mesmo. Você sabe, Ninguém rende ela dali, né? você sabe, você sabe uma queixa muito comum, que é muito engraçada? É isso aqui, ó. Doutor, ele tá ótimo, tá calmo, tá tranquilo, mas nossa, que agora o barulho tá incomodando ele demais. Mas por quê? Porque antes do remédio, né, antes da Ritalina, às vezes a concentração era tão baixa, a atenção era tão rebaixada, que a criança não prestava atenção em tudo que estava acontecendo em volta, né? E aí agora que ela consegue concentrar, que ela consegue focar, ela escuta, né? Que ela escuta aquele barulho que ia passar despercebido, ela passa a escutar, né? Ela passa a ter mais noção daquilo, né? E aquilo começa a incomodar, né? Então, assim, gente, nem o remédio sai de graça. Se você ler a bula da dipirona, eu acho que você nem toma ele. Porque, assim, o primeiro efeito colateral que está lá na bula da dipirona é, assim, dor de cabeça. Então, você está com dor de cabeça e vai tomar dipirona e vai arrumar outra dor de cabeça, né? Então, assim, é muito difícil, né? Então, sabe o que eu vejo, às vezes? Às vezes, o pai ou a mãe tem demandas de medicamentos, principalmente no SUS, tá? Querem montar processo, querem fazer pedido de medicamento que a criança nunca tomou, entendeu? Então, assim, isso não tem como, né? Não tem como fazer. Por quê? Porque você vai enfrentar um processo, um negócio burocrático. Primeiro que eu não tenho nem como justificar lá. Falar assim, olha, ele já tomou 5 medicações e não deu certo, e ele deu certo só com essa. Como é que eu vou escrever isso se ele nunca tomou? Primeira coisa, né? Segunda coisa, o processo demora. Aí chega o processo, você ganha o medicamento. Já pensou, você toma o medicamento uma semana e não E dá aí, certo. Você toma o adiantou. medicamento um mês e não deu certo, e aí adiantou alguma coisa? Né? Não adiantou nada. Então, para a gente montar um processo para pedir um medicamento, a gente tem que ter muita certeza que é aquele medicamento, né? Assim, que é aquele medicamento que aquela criança precisa, né? Eu falo muito isso com as mães, porque assim, faz uma forcinha, compra uma caixinha, vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se funciona, para a gente ver se vale a pena ter toda essa dor de cabeça. Né? Eu estou vendo várias perguntas aqui. Não tem Venvanse na rede, não tem Aristab na rede, o aripiprazol, né? Não tem arpejo na rede. Estou respondendo o que eu estou vendo aqui. Eu queria até registrar aqui a presença da Flávia, lá de Juiz de Fora. Ela é autista, fiz uma live com ela, autista de 42 anos. Tem toda uma boa dinâmica, uma ativista lá. Obrigado aí. Ela está dizendo aqui que não quer dizer que a criança está na escola agitada que tem que mudar o remédio ou alterar o remédio, né? Isso tem que ter a ver com esse ambiente. Conhecer o indivíduo, conhecer o ambiente para intervir, porque vai intervir só o remédio,
Daqui a pouco o menino tá babando, doutor, meu menino só fica babando, olha. E aí vai. E eles estão reclamando muito, é que o metilfenidato que chegou, o Ritalina que chegou na rede, diz que, diz que não vale nada, diz que não faz efeito, é água. Eu não entendo. O que é isso, doutor? Não vale nada mesmo, não? Mas eu não sei, vou ser bem sincera, eu não vi a marca que chegou, sabe? Mas é reclamação recorrente, até de outros comprados, né? Então, assim, que falam que não presta. Então, é isso que eu tô falando. Teoricamente, gente, o medicamento passou por um, né? Assim, passou por um teste de qualidade e tal, e presta. Então, assim, né? Não tem muito o que fazer, né? Assim, tem como fazer em casos pontuais, por exemplo, eu vi a Débora falando aí que no caso da Ritalina, por exemplo, da menina dela, vou falar porque não foi aqui, mas que a gente conseguiu a Ritalina, entendeu? Porque eu consegui especificar no laudo de alguma forma, entendeu? Porque o genérico para a filha dela não funcionou, mas ela usou, ela tentou, e aí a gente teve a falha, entendeu? E aí eu tive como justificar no laudo dela que ela precisava da Ritalina original porque o genérico falhou, entendeu? E A aí ela Cleonice, ganhou. a Cleonice está falando aí, ó, você atende o Vitor, né? Ele tomava Ritalina, você tirou e foi muito melhor para ele. Ou seja, essa condição clínica é individual, não é uma coisa assim, olha, Ritalina para todo mundo que tem TDAH, ou para todo mundo que tem autismo, ariprazol, ou a risperidona, né? Isso tem uma condição de ajuste, né? Vai muito de você conhecer esse paciente, né? E tem a ver, Danilo, até com a aceitação, sabe? Assim, por exemplo, eu tenho paciente que não toma remédio que não é gota. Então, assim, é, eu tenho que receitar um remédio para ele que ele vai conseguir usar, né? Adianta eu passar um remédio para ele que ele não vai conseguir tomar, Uhum. E né? tem gente que até passa, por exemplo, o arpejo. Ele é um remédio novo, né, bacana, novo que eu digo assim, está aí no mercado fazendo muito sucesso. E a condição dele de administrar ele é melhor, que é menos gota, é um sal, digamos assim, mais eficaz, né? Até que essa patente caia, ele ainda é considerado um remédio caro, né? Mas tem outras qualidades além da propriedade, tem a administração, que é menos gota, é um remédio mais concentrado, não é isso? E na verdade é o seguinte, por exemplo, a criança que não toma o comprimido e que só toma remédio líquido, né? Aí quando a gente começa a ter que aumentar a dose demais com o Aristab, fica ruim, né? Porque, por exemplo, agora vai tomar 10 ml de Aristab, não tem como, né? Assim, e não tem bolso que aguenta também não, entendeu? E aí tem que Presta tirar força, aquilo vai ter problema, vai ter desgaste, todo dia vai ser aquela luta de pegar aquele menino à força, né? Presta atenção, se uma criança tomar 10 ml de Aristab, que é 10 miligramas de aripiprazol, um frasco de aripiprazol vai durar 15 dias, né? E aí, um frasco durando 15 dias é R$ 180 a cada 15 dias. O arpejo é caro, é R$ 380. Mas quando toma 10 gotas, né, que seria a mesma quantidade em miligramas, né? Um frasco do arpejo dura 60 dias, né? Então, assim, também é caro, né? Mas tem que fazer as contas, né? Tem que fazer a conta para ver o que vale mais a pena. E o que que leva, por exemplo, agora talvez nem seja tanta só voltando um pouquinho aqui, Marlice C. Meu filho toma Aristab 1 ano e meio, engordou 12 quilos e não teve melhora em relação às birras e agressividade quando contrariado. Decidi tirar e estou dando meio comprimido há 1 semana. Ela mesmo que Conhece? é perigoso isso, né? Quase morro. Aqui, ó, quase morro, Ela, né? Mas assim, todo remédio, igual eu falei, tem efeito colateral, né?
Todo antipsicótico, né, que é a classe que a gente está falando desde de sempre aqui, né, que é risperidona, aripiprazol, mas tem outros também, tem olanzapina, clozapina, o próprio Aldol, clorpromazina, né, todos são antipsicóticos e podem ser utilizados dentro do espectro, né. Todos eles aumentam o peso, não tem como, todos. O que é esperado é que o Aristab aumente menos, tá? Mas, assim, pesquisas mais recentes também mostraram o seguinte, que o aripiprazol, que quando usamos aripiprazol, o ganho de peso, ele é mais lento, mas que no final, quando usa bastante tempo, que era um ganho de peso bem semelhante à risperidona, tá? Então, assim, toda vez que a gente passa antipsicótico para os pais, né, eu gosto de orientar, né, atividade física, alimentação, segurar o pé, né? Por quê? Porque muitas vezes quem resolve se a criança vai comer uma fruta ou vai comer um pacote de biscoito é quem? É o pai. E ele Vai. deixa disponível, né? E às vezes Uhum. deixa muito lá disponível, acesso Sim. fácil, né? E às vezes Então, não tem assim, uma rotina, toda hora pode. a Tá sentado, criança, pode, tá jogando, pode, tá brincando, pode. a criança vai ter muita fome, né? O que vai aumentar o apetite. Agora, se o pai vai oferecer o alimento calórico ou não, né? Aí já é o pai, né? Então, tem que ter essa consciência, né? Tipo assim, de saber que o remédio já aumenta o apetite e tentar manejar isso de alguma forma, né? Inclusive, tem casos que o menino ganhou 20 quilos, mas ele tá ótimo, né? Assim, ele não tem crise mais, ele vai na escola, os pais conseguem ter vida de novo e conseguem interagir em casa, conseguem fazer os tratamentos. Aí fala assim, e aí? Qual que é o melhor? O menino magrinho, mas dando crise, dando trabalho e não conseguindo fazer as coisas e não tendo qualidade de vida, certo? Aham. Ou a criança com 20 quilos a mais, mas a criança feliz, conseguindo ser funcional, conseguindo fazer as coisas dela. Né? Toda vez que a gente vai passar o medicamento, a gente tem que pensar no ganho e benefício, a gente tem que pensar no cenário como um todo, né? E por isso que a avaliação é individual, né? E por isso que a gente pega no pé para fazer esporte. Aí a Débora está sugerindo aqui, gente, Ritalina controla. Ah, meu pai. Aí, pelo Tira amor de Deus. Tem gente que toma, né? Tem médico que passa Ritalina e vem. Na verdade, a Ritalina, como que eu falo? Como a Ritalina tem uma duração só de 4 a 5 horas, se a pessoa não tomar duas no dia, né? Fala assim, você só vai ficar um período ali sem fome, né? A inapetência é um efeito colateral, né? O Venvance tem gente que usa para emagrecer, mas para emagrecer. é bem caro. E também não é em todo caso, não. Deixa eu te perguntar sobre o Vinvance. Aí a gente teve falta dele aí, achou mais o de 70 e a criança tomava 30, por exemplo. Como é que é essa história do manipular o Vinvance? Isso é seguro? Isso é aconselhável? Então, não é bem manipular, né? É fracionar, né? Fracionar. Leva Então, na farmácia manipular e fraciona. aí o que que acontece? Gente, é lógico que a gente vai ter perdas, né? Porque eu estou manipulando ali uma substância, então, assim, é lógico, é comum ter pequenas perdas, né? Pensa bem, o medicamento ele vem dentro da cápsula. Aí eu abro a cápsula. Então, na hora que eu abro a cápsula, eu estou expondo o medicamento por exemplo, ao oxigênio, ao meio ambiente, coisas que podem estragar aquele medicamento que está dentro da cápsula. Eu vou pesar todo aquele medicamento, né? E aí, depois que eu pesar, eu vou enfiar aquele medicamento de novo na cápsula, né? Então, assim, é esperado ter pequenas perdas, tá? Assim,
eu só vi um paciente reclamar até hoje, que o filho, quando toma 30 miligramas do fracionado, não rende, e que quando toma 30 miligramas do que vem lá no da farmácia, que rende, né? Mas isso também é uma percepção muito individual, assim. Eu gosto de fracionar, por quê? Porque às vezes não tem necessidade da pessoa tomar 30 miligramas. Eu tenho crianças que respondem bem a 10 miligramas, entendeu? Assim, que responde bem a subdose. E o Então, não Vivance é outro remédio, não é uma Ritalina melhorada, não. É uma outra propriedade, é uma outra proposta, né? e no final das contas, quando a gente toma uma dose baixinha assim, nem sai tão caro. Entendeu? Por quê? Porque a gente manda fracionar, se a gente compra o de 70, um comprimido vira 7. Um comprimido rende uma semana, né? Então, assim, a gente consegue fazer uma caixa do Venvance durar vários meses, né? Então, assim, no final das contas, quando divide, né, nem fica tão caro, né? Sim. Mas, Tá assim, pedindo. o que corre risco é o quê? A gente começa com 10, mas aí a criança não responde 10, então a gente tem que subir para 20. Se não responde 20, tem que subir para 30, né? E aí que vai ficando um pouquinho mais caro. Tá pedindo para falar do Depaquene um pouco aqui. Na criança, gente, o que que acontece? Tem crianças que têm o humor que a gente fala que é disruptivo, né? Assim, é um humor que varia muito. No mesmo segundo que a criança está aqui e está tranquila, daqui a pouco ela já está com raiva, daqui a pouco ela já está chorando, e daqui a pouco ela já está rindo e já está bem de novo, né? Por quê? Porque a criança não tem maturidade no córtex cerebral para regular as emoções. Tá? Então, às vezes, ela faz uma leitura errada ali e tem uma variação do humor muito grande dentro do mesmo dia. Os estabilizadores de humor clássicos que a gente tem na literatura, né? É, o lítio, né? A quetiapina, até o próprio ácido valproico, que é o Depaquene, né? O lítio e a quetiapina é a partir dos 10, 12 anos, tá? E aí, para estabilizar o humor de crianças muito pequenininhas, né? A gente usa anticonvulsivantes, tá? Então, a gente pode usar o Depaquene, a gente pode usar a carbamazepina, a gente pode usar o topirimato, né? Então, assim, todos são anticonvulsivantes e podem agregar. Agora, olha que coisa bacana, um colega me mandou mensagem hoje, me passando o seguinte caso. Ela estava até aí. Eu vi ela aí agora mais cedo, ela estava até aí, falou assim, Mara, eu estou com uma paciente que dobrei a dose de carbamazepina dela, ela tomava um comprimido, agora ela toma dois, ela toma um aripiprazol de 15 miligramas, e desde então ela está muito agressiva, né? Me ajuda, o que que eu faço? E aí eu falei com ela, falei, olha, você vai dobrar a dose do aripiprazol. Ela, Hã? ela, fa- ela falando, estou aqui ainda. Aí eu falei com ela, você vai dobrar a dose do aripiprazol, né? Porque quem toma carbamazepina, a carbamazepina queima o aripiprazol muito mais rápido. Tá até na bula isso. Quem toma carbamazepina tem que tomar a dose dobrada do aripiprazol. Então, assim, tem essas malandragens, né? Por exemplo, quando a gente quer aumentar a ação da risperidona sem aumentar a dose, eu posso associar a risperidona com o Depaquene, porque o Depaquene ele prolonga o efeito da risperidona. Então, além de diminuir a agressividade, de estabilizar o humor, né? Ele prolonga o efeito da Ritalina. A carbamazepina é o contrário, ela queima mais rápido, tá? Então aí a gente tem que ir associando, fazer umas associações assim dentro da experiência clínica mesmo. Por isso que às vezes você receita um medicamento em conjunto com outros, né? Tudo é para auxiliar no tratamento, que você tem um objetivo clínico de alcançar uma melhora. Aquilo vai ser o prejuízo que o comportamento que está trazendo aquele comportamento vai ser beneficiado com essa clínica sua, não é isso?
Uhum, Às vezes a criança fica com 5, 6 remédios, mas tudo é um conjunto pensado, né? Porque tem uhum. as As particularidades indicações. de cada medicamento, como você colocou agora. Para nós aqui, leigo, é mais difícil entender isso. Mas quando a senhora toca neste assunto, pelo menos nos remete a uma compreensão, no sentido de dizer assim, bom, eu estou tomando Depaquene, mas eu tenho que observar esses outros. Por isso que eu estou tomando esse conjunto de medicamento que foi pensado nos efeitos e contra-efeitos que um e outro trazem. Para eu ter um objetivo que é tratar tal prejuízo, eu preciso seguir esse conselho clínico, né? Uhum. Eu falo assim que eu não gosto muito quando a prescrição fica igual de antigripal, sabe? Assim, um remédio para gripe, um remédio para tosse, um remédio para febre, né? Eu tento resolver o máximo possível dentro de uma prescrição só, sabe? Assim, para não ficar. Cada vez que eu acrescento um remédio,